Olá, boa tarde a todos. Gosto muito de estar aqui à conversa com o meu filho que vai neste espaço tão bonito em que podemos ao mesmo tempo estar a ver a dor e o chocar, praticamente, não é? Só falta algum bocadinho, mas de resto, digamos assim, a forma é super focada. Está um dia de tarde maravilhoso e, portanto, pela minha parte, claro que em relação ao meu aniversário, obrigado por terem vindo, porque vamos todos partilhar este espaço, este tempo. E para mim é sempre um prazer. Também queria agradecer à poetria, obviamente, por ter tido, como tem tido, como tem feito coisas maravilhosas ao longo do tempo, podem ser lidas, aliás, num livro muito recente. Não é? Estou a falar ali para a autora, mas ela não está a perceber, se calhar que é para ela. Mas a poetria tem lançado livros também extraordinários, portanto, tem sido também não só a educação, tem também passado para a parte editorial e também está de parabéns e também constrói neste momento, porque isto é mesmo uma construção, é um espaço arquitetónico clássico de saber, não é? De saber ritmado, musicado. E, portanto, vamos então começar com a música aqui da Maria Rosário. E a música em muitos sentidos, não é só porque vamos falar de poemas, não é? É música porque a música, em um certo sentido, é ritmada, há muitos títulos que nos vão acompanhando ao longo do tempo. E também porque há questão de fato. Sim, sim. E não podemos passar isso. Não se aflijam porque eu não vou ler nenhum texto. Hoje a ideia era falar. Não, vamos conversar é textual também. Mas acho que é muito mais interessante apresentar envolvendo-nos, não é? E, o envolvimento, a conversa é um envolvimento. Enquanto que o debitar o texto, não é? Acho que é uma coisa mais impessoal. E, portanto, assim, é uma, digamos assim, que é uma forma de apresentar mais participativa. Não se aflijam de ler estas páginas todas, mas às vezes é uma cábula para me lembrar de alguma pergunta. E por isso, eu acho que, para começar, já que temos aqui a autora, o que é fantástico, às vezes podemos estar a falar de uma autora e ela não está presente, portanto, o facto de vamos explorar o máximo a altura. Eu começava logo. A Maria Rosário tem uma vida que gira toda à volta dos livros. Não digo logo que desde que nasceu, a não ser que, digamos assim, porque já estava nesse ambiente de livros, mas quando ela própria começa a explorar, digamos assim, já é uma atividade da parte dela, é muito cedo que isso acontece e, portanto, toda a tua vida, desde digamos, pelo menos dos 4 anos para cima, toda a tua vida gira até hoje, não é? Vai continuar a girar toda a vida. À volta dos livros, não é? Claro, não há outra possibilidade. E gostava que começasse a falar um bocado dessa tua infância relacionada com os livros, para depois podermos continuar. Ora, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, de facto, aos nossos anfitriões, que são a Árvore. Queria agradecer muito ao Nuno e ao Francisco da poetria e à Dina, a quem já dei um autógrafo merecido, por me terem desafiado a vir fazer este lançamento aqui ao Porto. Adoro o Porto, apesar de ser uma lisboeta, por todas as razões, até porque casei com uma pessoa do Porto e, portanto, o Porto diz muito. Este lugar é um dos mais bonitos, de facto, aqui no Porto e, portanto, é um prazer também estar aqui para fazer esta conversa com a Rosa Alice, que é uma amiga já de alguns anos e que é também uma grande poeta, como sabem, que também teve um livro novo este ano, acho que quase pegadinho ao mesmo, assim, e com uma capa igualmente bonita, não é? Porque às vezes os livros não têm assim as capas muito bonitas, mas eu acho que os nossos dois livros passados tinham capas mesmo Já o conhecem, é muito maravilhoso. Ora, eu já tive também a oportunidade de estar com a Rosa Alice em Aveiro, numa sessão que foi muito, muito bonita, em que falámos também da minha infância, de alguma maneira, e do meu conhecimento dos livros, e portanto percebo que esta pergunta venha em primeiro lugar. Eu tenho a sorte de ter nascido numa família de leitores. Digamos que a minha geração não era assim tão comum, e de facto houve muita gente da minha geração que são os primeiros alfabetizados na família, não é? Eu, por acaso, tive a sorte de nascer com pessoas que gostavam muito de ler. O meu pai era um grande leitor e a minha mãe era mais eclética nos seus gostos, mas também lia bastante, apesar de ter 4 filhos e ter que tomar conta dos filhos, não é? Mas não só cresci nesse ambiente, de alguma forma, já
indiciando que a leitura era uma coisa que fazia parte do nosso cotidiano, em que os livros estavam nas estantes e não havia proibições, ou seja, nós líamos o que queríamos, basicamente, e às vezes chegávamos a um livro e não percebíamos, e líamos mesmo sem perceber, e depois voltávamos lá mais tarde, ou parávamos a meio, digamos assim. Eu li muitas coisas que não eram da minha idade, com 10 e 11 anos, mas isso não me fez mal nenhum, pelo contrário. Mas para além disso, eu tenho de dizer que costumo-me apresentar como alguém que só sabe fazer razoavelmente duas coisas que quase toda a gente hoje sabe fazer, que são ler e escrever. Na verdade, eu não traço duas paralelas que não se encontram num sítio qualquer, sou uma nódoa na cozinha, literalmente, sou um zero matemática, quer dizer, não tenho absolutamente mais talento nenhum para nada, a não ser ler e escrever, que acho que faço talvez um bocadinho melhor que a maioria das pessoas. Pronto, especializei nisso, como editora sou uma leitora, antes de mais, e como escritora escrevo, não é? Poesia sobretudo, mas também crónicas, um romance e alguns contos para revistas. E efetivamente, eu acho que o meu gosto pela leitura nasceu muito cedo, porque frequentei, também tive a sorte, para além de ter esta família, que era uma família de leitores, e até na geração anterior, a minha avó já era uma pessoa. Eu acho que os meus pais cantavam muito mal, e isso também ajudou a que nos recitassem muitas coisas e dissessem lenga-lengas em vez de cantar, por exemplo. E lembro-me da minha avó, que já era uma pessoa que na geração dela já tinha estudado muito acima do que era normal para aquela idade, num colégio religioso, e que era uma pessoa que sabia também muitas histórias. Eu acho que para além desta circunstância de ter uma família muito ligada já ao texto e à literatura, eu tive a sorte de frequentar uma escola primária que tinha um patrono poeta, que era o João de Deus. Andei numa coisa chamada Lar Educativo João de Deus, onde fiz a primária, onde aprendi pela cartilha maternal, que era o B.A.V.A., que era um método fantástico ao pé de outros que depois vieram, um bocadinho mais estranhos, do I de igreja e do não sei o quê, que às vezes não funcionavam bem. E nessa escola, para além da matéria propriamente dita, que todas as crianças aprendiam naturalmente, nós tínhamos uma experiência de ler poesia, porque o patrono da escola era o João de Deus, e portanto o nosso livro da primeira classe estava cheíssimo de poemas do próprio João de Deus, como tínhamos mesmo que aprender a recitar. Ou seja, nós no fim do ano tínhamos uma espécie de saraus, logo desde os 5, 6 anos, em que tínhamos que recitar poesia de poetas portugueses. Eu lembro-me de saber o mar com 5 anos, do Mar Salgado de Pessoa, e portanto era uma coisa que fazia parte dos nossos gostos, não era nada uma coisa que tive. Hoje há muita ideia que a poesia é uma coisa difícil, e naquela altura, de facto, a poesia entrava dentro do sistema normal das leituras, e portanto não era nada uma coisa que nós estranhássemos, era uma coisa que estava no cotidiano da educação, digamos assim. Portanto, o meu pai, por outro lado, escrevia, nunca publicou nada profissionalmente, digamos assim, a não ser um livro que acho que publicou no Brasil nos anos 60, não publicou nada cá, mas era uma pessoa que escrevia bastante poesia, e escrevia poesia também para fado. Portanto, por outro lado, nós tínhamos esse hábito que era hoje visto provavelmente por psicólogos como muito mal, que era irmos aos fados com 5 e 6 anos, porque o meu pai adorava fado e tinha imensas amigas fadistas, e então nós íamos logo desde pequenos aos fados, e portanto também há essa coisa fadista, que eu acho que tem muito a ver com a minha poesia, que é um artefado menor. Também os meus poemas, não só eu escrevo para fado, mas os meus próprios poemas também são um bocadinho marcados por uma certa tonalidade do fado menor, aquela tristeza, a traição, temos uma traição, o amor, o abandono, que são coisas muito fadistas, no fundo, não é? Muito portuguesas, e portanto eu acho que tudo isso fez de mim uma leitora, mas acima de tudo eu descobri-me leitora talvez já na faculdade, digamos assim, porque até lá
aquilo era uma espécie de cotidiano. Aliás, eu tenho a ideia de que comecei a escrever ao mesmo tempo que comecei a ler. E talvez por isso tenha publicado tão tarde, porque nunca me consegui dar conta de que aquilo que escrevia, como escrevia desde tão nova, era publicado. Ou seja, tinha dificuldade em ter esse distanciamento e na verdade, acho que precisei de uma confirmação. E na altura que houve duas pessoas que tiveram um papel bastante importante na minha decisão de publicar. Uma foi o poeta António Osório, que na altura eu conheci, porque o meu pai era advogado e ele era bastonário da Ordem dos Advogados, e o meu pai apresentou-me e disse: minha filha, eu gosto muito do que tu escreves, aquelas coisas, e ele disse: eu também escrevo. Então eu tinha 20 anos, mando-me lá aquilo que escreveu, e ele escreveu uma carta muito simpática de resposta, a dizer que eu devia pensar na aventura de um primeiro livro. Isto eu tinha 20 anos, só publiquei com 36 o primeiro livro. E, por outro lado, acho que a minha ligação à edição também me tirou um bocadinho do circuito. Ou seja, eu achei durante muito tempo que se eu pedisse a um colega meu para me publicar os livros, nunca saberia se era porque os poemas eram bons ou porque ele era meu colega. E então, de facto, houve outra pessoa aí que foi fundamental, que era na altura o José Afonso Furtado, que era diretor do Instituto Português do Livro e da Leitura, que me deu um enorme estímulo e, aliás, me ajudou durante muitos anos com a organização dos meus livros, até a organização das partes e do todo. E depois o que eu fiz foi concorrer a um prémio, porque pensei que num prémio era inédito, era com pseudónimo e ninguém ia saber que o livro era meu, e portanto, se fosse editado, não era por favor. Pronto. E foi assim que eu fui parar, no fundo, que eu publiquei o meu primeiro livro. Mas claro que para trás estão anos e anos e anos de escrita e de leitura. É muito engraçado porque eu conheci a Maria Rosário Pereira numa sessão na Casa de Fernando Pessoa, penso que também lá estava ao pé por alguma razão. Era o jornal falado. Era, não é? Em que tu tinhas ganho o prémio, não é? Tinha. E estavas ali a ler o teu livro, a comentar, e foi aí que eu conheci a Maria Rosário Pereira. Era o meu primeiro livro, exatamente. E eu já achei que era incrível, não é? Que os teus poemas, quer dizer, comecei a ouvir e realmente achei, assim, não, isto não é normal. O primeiro livro ser assim. Mas já não era nenhuma criança, já tinha 36 anos. Não deixa de ser o primeiro sim, livro, não é? Sim. Claro. Mas isso, eu penso que tu tens razão, que aí toda essa questão da gente ser indecidível, quando se é muito leitor, até que ponto se é escritora, mas penso que já estava um bocado a tua costela crítica, editorial, isto é, havia aí uma coisa de, no fundo, perguntar, isto é partilhável ou ainda não é partilhável? Sim. E penso que esta é a questão também fulcral, não é? Qual seja a nossa história, a questão fulcral, as pessoas têm a necessidade de se perguntarem, não é, eu quero publicar, isto é partilhável ou não com os outros? E tu publicaste, se calhar, num momento em que achaste que vamos ver se isto já é partilhável, não é? Sim, e no sentido de ser um livro. Claro. Eu acho que muitos poetas publicam aquilo que escreveram durante um ano e publicam no fim do ano um livro. Eu não gosto disso, confesso. Eu acho que um livro tem que ter uma orgânica, tem que ser um todo. E eu gosto que um livro seja como se fosse, talvez porque eu não sou ficcionista, mas só publico ficção. Na verdade, acho que um pequeno livro de poesia pode ser um mini romance. Tem que ter uma linguagem comum entre o primeiro e o último. E eu só gosto de livros assim. E, portanto, aquilo que faço é, se calhar publico tão pouco também, porque não é possível ter ideias todos os dias, e porque procuro sempre, às vezes há poemas que eu escrevo que não encaixam em nenhum dos meus livros e ficam para lá. E se calhar quando eu morrer vai alguém ao computador buscar e ter aqui uns inéditos desta senhora para publicar. Mas gosto que o livro seja vou-lhe chamar objeto, mas que seja um objeto coerente, digamos assim. E, portanto, quando comecei a publicar, foi também porque achei que já tinha poemas suficientes para fazer um livro que fosse uno, que fosse uma unidade. E eu penso que esse meu primeiro livro, que é um livro manifestamente sobre o amor, não é? E sobre a ternura, e que na altura as pessoas disseram
preciso de tanta coragem para publicar um livro sobre estes temas. Não percebi porquê, não percebi porquê. As pessoas continuam a achar que é, tanta coragem para publicar um livro sobre o amor, quando as pessoas, quando parece um livro profissional sobre o amor. Eu lembro, por exemplo, uma vez de hoje, gente assim, mas como é que a pessoa tem coragem para dizer amo num poema? Bem, quer dizer, eu fiquei admirada foi ele achar isso. Então ele. Porque ele tinha, mas tinha um pavor muito grande, Também eu eu. já tinha um pavor muito grande de escrever, não é? Mas tipo, na altura disse. Então, quando vamos ficando mais velhos, nós tornou-se quase um tabu. E eu fiquei muito espantada, e realmente, tu mesmo desde o primeiro livro, embora digas que é verdade, o primeiro livro é sobretudo sobre o amor e a ternura, todos os teus livros são sobre o amor, não são também sobre outras coisas, porque eu considero, mas depois vamos lá depois, primeiro ainda não fiz a tua apresentação para a mas este livro este livro último é um livro, isso já é indiciado antes, mas é muito um livro também sobre o amor em face da morte. Ou da morte. A morte é muito importante neste teu último livro, sobretudo em algumas, digamos assim, o teu livro também está dividido em 3 partes, e há partes em que isso, por umas razões diferentes das outras, é mais, digamos assim, é mais Eu acho que o meu segundo livro também é sobre a morte, o Canto do Vento do Cipreste. Eu acho que são duas coisas um bocadinho, não é? Eu também te queria perguntar uma coisa, eu acho que também, já não foi por acaso que tu seguiste línguas entre as coisas modernas, não é? Mas eu acho que foi um bocadinho também nessa linha de não sei fazer mais nada, não é? Não sei fazer mais nada, serei uma falhada se for por outras coisas. Eu acho que só tinha jeito para ser para o teatro, talvez, poderia, e há uma coisa que eu adoro que é botânica. Eu fico fascinada a olhar para sobretudo porque sou muito urbana, e então não sei os nomes das árvores, irrita muito não saber os nomes das árvores. Sim, mas porque vou ver, mas não sei, quer dizer, se passar assim, se for ali à janela, não sei dizer, talvez saiba o que é um pinheiro, um eucalipto e um freixo, mas não vou muito mais do que isso, portanto, tenho essa paixão nem é das plantas, é das árvores mesmo, gosto muito das árvores, mas acho que de facto não teria, aliás eu fiz testes de orientação escolar e profissional quando tinha 15 anos e só tinha pontuação, tinha um perfil muito mau, porque tinha tudo quase a zeros e depois tinha muito alto em atividades literárias e artísticas e em atividades persuasivas, que vai desde o vendedor ao advogado, digamos assim. Mas o resto estava tudo a zeros, porque eu lembro que em perguntas como prefere ler para um doente, tratar de um doente ou ir às compras para um doente, eu respondi ir às compras para um doente, porque estar ao pé do doente nem morta, não é? E portanto eu acho que de facto também fui um bocadinho para literaturas e modernas, porque também não podia ir para muito mais. Ou seja, aquilo era o meu destino, eu senti que... Sim, mas é evidente. Sim. E a literatura era uma coisa que me fascinava desde muito cedo, não é? Portanto, era natural que eu o quisesse aprofundar. Não deixa de ter muita piada, eu nunca vi uma pessoa apresentar-se por sempre uma nulidade absoluta, a não ser para, normalmente, não é? Nós que somos tão habituadas hoje, infelizmente, a encontrar tanta gente arrogante na vida, encontrar de repente uma pessoa dizer assim, olha, eu sou uma nulidade para quase tudo, menos para, eu acho que é absolutamente delicioso. E mais, Maria Teresa Pereira tem outra coisa em que ela diz uma variante disto que acabou de dizer, que é, por exemplo, a mim tudo me aconteceu muito tarde. Sim. Não é? Ou seja, as pessoas normalmente têm as idades normais, porque a coisa acontece. Eu fui uma educação. É quase isso que tu dizes, não é? Fui uma educação, agora canta lá. E na verdade, sim, acho que sim. Carta de condição? Só tirei a carta com 40 e tal anos, só consegui casar com 45. Isto é bonito, não é só casar, é só conseguir. Mas eu consegui também casar comigo. É o meu mau feitio, não é? Que esse estava lá desde sempre. E de facto, mesmo para publicar, publiquei tarde, digamos assim, porque normalmente os romancistas até às vezes começam um pouco mais tarde, mas eu diria que os poetas, porque a poesia também é uma coisa que se desenvolve sobretudo na juventude, não é? Com as grandes paixões, etc., começam muito cedo e, portanto, é normalmente numa idade mais cedo que normalmente os poetas surgem, não é? E eu acho que comecei a publicar bastante tarde para aquilo que seria o normal na minha geração. Acho que na minha geração as pessoas começavam todas com 20 e tal anos, talvez, e eu comecei bastante mais tarde. Mas eu vou-te dizer, não sendo propriamente um Rambo, eu acho que normalmente quando os poetas publicam muito cedo não costuma dar bom resultado por uma razão. Porque os adolescentes normalmente publicam ou escrevem diretamente sobre as suas paixões. E a poesia é uma linguagem transfigurada.
Ou seja, não há sentimentos na poesia, há os sentimentos transfigurados em palavras, em versos, no que quisermos, não é? E é isso que tu fazes, tu transfiguras completamente, tu és uma escritora, de facto, que o primeiro livro, posso dizer de facto, que é um livro de amor, como todos eles. Aliás, acho que todos os livros de poesia são de amor, porque só se escreve por amor, as pessoas só escrevem por amor. Mas escrever sobre o amor, mas só se escreve por amor. Mas, se esse amor fosse espetado tal e qual um adolescente sente, não era um livro de poesia, não é? Sim. É por isso que há tanta poesia também de adolescente tão mal. Hoje, felizmente, cada vez se escreve, acho que as pessoas simplesmente também hoje, cada vez são adultas mais cedo, e é por isso que alguma poesia Mas das pessoas de mais novas são de boas. outra maneira são muito imaturas porque querem publicar cedo demais e mandam coisas muito más, porque eu, por exemplo, como editora, recebo coisas incrivelmente más de pessoas que se percebe que não leram o livro, e quando nós lhes dizemos, olha, percebe-se que há aqui muita imaturidade e que é preciso ler mais, e as pessoas dizem-me coisas como, mas eu não gosto de ler, eu gosto é de escrever. E, portanto, hoje também temos muito isso, que é as pessoas que pensam que se pode publicar sem ter lido, não é? E que é um horror, porque ainda por cima temos números de vendas altíssimos de livros que não interessam a ninguém. Mas eu, por acaso, considero que é um bocado o contrário. Quando há um esgotamento quase da leitura que chega à escrita. Isto é, embora se tenha escrito da vez, chega à publicação, digamos assim, não é? Quando há quase um esgotamento de leitura, é que nós percebemos que já conseguimos publicar, não é? E também há outra coisa que nos defende dessa mediocridade de algum modo, que é na prosa publica-se muita coisa má, mas na poesia não. Ou seja, eu acho que os editores de poesia são exigentes, são pessoas que sabem muito bem distinguir o que é que são as quadritas que rimam lá pelo meio e o que é poesia moderna e com qualidade. E, portanto, ainda por cima acho que as pessoas que querem escrever, porque acham que toda a gente deve escrever um livro, que também há essa ideia, não querem escrever poesia porque sabem que poesia é outra coisa, não é? Outra linguagem e escrevem preferencialmente prosa. Sim, porque a poesia está sempre conotada com aquilo que é mais difícil. Mas se as pessoas lessem, por exemplo, um Joyce ou uma Margarida Duras, não teriam essa ideia. Ou um João Guimarães Rosa, por exemplo. Não podiam ter essa ideia que a prosa é sempre mais fácil. Mas, de facto, no fundo, nós aprendemos com esforço também a ler, não é? Porque é que não se tem que ter algum esforço para também ler poesia. Mas tu tens também esse aspecto muito pedagógico. Tu começaste também por ser professora. Sim. E depois foi essa consciência que tu tens, e que é uma consciência também de serviço público, como eu brinquei contigo na notícia, de serviço público, que te fez escrever livros infantis bonitos, não é? Sim. Portanto, é essa relação entre ser professora e depois eu começar a escrever porque era necessário salvar de alguma forma aqueles jovens, não é? Sim. Eu acho que, sobretudo, porque há quem escreve. Hoje em dia, os manuais são uma coisa assustadora. Sim. Começa porque eu um dia pedi um manual de 12º ano, ou 11º ano, já não lembro, porque alguém me tinha convidado a fazer uma antologia de Pessoa para miúdos. Mas disseram, mas eu queria que pusesse os temas que os miúdos estudam de Pessoa, e eu pedi um manual e fiquei verdadeiramente horrorizada com o manual. Porquê? Porque o manual que me deram não era o dos alunos, era o do professor. E, portanto, para além do manual dos alunos, tinha mais uma coluna à direita a explicar ao professor tudo o que ele tinha que fazer. E, portanto, um professor podia dar os maias sem ler os maias. E eu fiquei horrorizada com aquilo. Porque dizem, para dar este assunto, vá a páginas tal e tal dos maias e neste certo encontro. Portanto, é assustador que o professor não seja tratado como um atrasado mental, mas, por outro lado, que os professores queiram aqueles livros porque não têm que fazer nada. Já me estava a dizer, não tem que ser leitor, mas sim, podem ser é assustador leitores, mesmo. Portanto, esse lado pedagógico tem que ver um pouco com o facto de eu ter tido turmas, quando dei aulas, de miúdos que estavam muito atrasados, eram muito repetentes, e portanto tinham 16 anos e tinham uns manuais com uns textos que diziam a Lili foi ao circo. A Lili foi ao circo, com 16 anos não interessa nada, não é? A Lili tinha que ir à discoteca para eu e portanto aquilo que aconteceu foi que de facto eu e uma colega minha desde os 15 anos resolvemos começar a produzir ficção juvenil
para aquelas idades, para ver se conseguimos tirar aquela gente do adormecimento, porque claro que não há nenhum tipo de 16 anos que se interesse pela leitura se a leitura é uma coisa infantiloide, não é? Portanto, o que fizemos foi tentar criar textos à parte e isso acabou por depois resultar num projeto de coleções para jovens que foram um grande sucesso, mas na verdade tinham esse lado bastante, confesso, de fazer leituras, ou seja, aquilo não era especialmente literário, aquilo era um projeto para trazer pessoas que à partida não viriam para os livros, trazer gente para a leitura de uma outra forma, de uma forma caçá-los pelo policial, pelo mistério, por uma certa receita, claro que não era idiotizante, mas não era nada de excessivamente literário, era uma maneira de os trazer para a leitura e depois, se calhar, com o tempo, dar-lhes outras coisas. E depois, quer dizer, há também essa, depois disso, digamos assim, relacionado com a poesia, mas sendo de uma forma totalmente diversa, tens também a tua versão, digamos assim, por um lado, continuando essa parte, digamos assim, pedagógica das crónicas. Porquê? Porque, por um lado, és editora, e como és editora, ainda por cima estás a mostrar algumas das pessoas que editas, não é? Das pessoas extraordinárias, são horas extraordinárias, são as tuas horas de leitura e de encontros extraordinários com novos leitores, não é? E, no fundo, isso é também serviço público, porque tu vais dar às pessoas essa descoberta, não é? E o teu entusiasmo é tanto que as pessoas, de repente, quer dizer, eu já comprei vários livros só porque tu li, simplesmente. E como eu, de certeza que muitas outras pessoas. É porque eu acho que, de facto, vivíamos num país em que o número de jornais é cada vez menor e o espaço é cada vez menor para a divulgação de coisas que interessam, digamos assim. É muito pouco o espaço, não há quase suplementos, não há quase. Sim, não há jornais literários, há muito poucos, as revistas literárias às vezes são demasiado académicas e, portanto, não chegam ao público em geral. E, por outro lado, também há uma certa tendência que é preciso vender o jornal com uma escandaleira ou com uma coisa que faz vender, não é? E, portanto, é mais fácil dizer-se mal de uma forma quase escandalosa, gastar espaço a dizer mal para fazer vender, em vez de aproveitar esse espaço para dizer bem do que vale a pena ler. E, portanto, eu uso também o blog um pouco para partilhar as minhas leituras, não leio só os livros que leio na editora, leio muitos outros fora dela, não é? Aliás, tenho uma espécie de regra que é, não, em casa eu não vou ler os livros do trabalho, porque senão eu nunca leio mais nada que senão os livros do trabalho, e portanto partilho os que leio por prazer e os que leio por trabalho, que uns são por prazer e outros não. Tu és editora de portuguesa, não é? De literatura portuguesa, e nas horas extraordinárias também partilhas estrangeiros, não é? São algumas coisas que nós nem sequer ainda tínhamos ouvido falar, outras já, mas que normalmente são sempre de uma ótima qualidade. Tu também tinhas uma outra, aliás, que deu origem ao livro, não é? O Adeus Futuro. Eu tenho um humor negro muito apurado, portanto eu adorava completamente e adoro os teus Adeus Futuro, porque a Maria do Rosário Pereira também tem, digamos assim, é muito crítica. Tu tens uma costela, não é? Ou seja, és lúcida. És crítica no sentido que és lúcida, não é? E o Adeus Futuro, no fundo, são crónicas de uma grande lucidez, não é? Porque dás conta do passar dos tempos, como é que as coisas estão relativamente ao que estariam ou que podiam estar, não é? E ao que foram. Eu acho que há uma certa tendência, sobretudo na educação, vi muito isso, que era associar os tempos antigos ao autoritarismo, à autoridade, e portanto as pessoas passaram, se calhar, de uma autoridade excessiva e de coisas que não interessavam nada, como, por exemplo, ensinar às pessoas que viviam em Moçambique e em Angola as estações de comboio de Portugal continental. Estava fora de questão, não é? O que é que isto diz às pessoas? Que podiam ter pensado um bocadinho, mas ao mesmo tempo havia certas coisas que eu acho que estavam corretas e que foram abandonadas porque não se pode, nada que esteja relacionado com esse tempo pode ser criticado. Pronto. E o que acontece é que, de facto, havia coisas nesse tempo que eram muito boas. E coisas neste tempo que são muito más, não é? Pronto, o facto, por exemplo, que nós hoje permanentemente nos autocensurarmos, não é? Posso dizer isto, posso não sei o quê, quero convidar X pessoas para falar de tal, mas tem que ter X mulheres, X...
isto é insuportável, quer dizer, vivemos num tempo em que não somos condicionados por aquilo que faz sentido, mas por regras exteriores que nos vão implicar e nos vão, se calhar, queimar socialmente porque fizemos um erro que não era erro nenhum. Não é? Eu conto sempre a história que publiquei um livro de uma autora holandesa, que ganhou o Booker Prize, muito jovem, que deu uma entrevista ao jornal britânico The Guardian em que disse que era não binária. E eu escrevi no meu blog um texto do livro dela em que dizia que ela, apesar de ser uma jovem, era uma senhora escritora. Eu acho que isto é um elogio. Recebi 5 caixas da Comissão de Igualdade de Género para responder em 11 dias, com uma notificação judicial, porque tinha chamado de senhora escritora, uma pessoa que era não binária. Isto é ridículo. Porque eu estou a fazer um elogio à pessoa e, portanto, é completamente estúpido. Não, e depois foi não, e depois o mais engraçado é que eu fui ver quem eram os queixosos, não é na absoluta causa, obviamente, que nem deve saber que eu tenho um blog, não é? Do outro lado da Europa. Mas o engraçado é que eu fui ver quem eram os queixosos e entre eles havia uma senhora que dizia porque ela utilizou o pronome senhora, portanto é alguém que pensava que é e curiosamente, uma instituição como a Comissão de Igualdade de Género, devia ser séria, não é? Não investiga minimamente qual é o meu trabalho. Que livros é que eu já publiquei ao longo de 30 anos de questões como a homossexualidade, a transexualidade, o colonialismo, a igualdade de género, tudo. E vai dar razão a pessoas que não sabem quem são, que só dizem parvoíces, não é? E, portanto, eu acho que essas crónicas eram, no fundo, uma resposta a este mundo, que me irrita muito, porque acho que nos estamos todos a transformar, às vezes por boas razões, não digo que não, mas numa coisa inaturável que é essa coisa do politicamente correto à força, quando muitas vezes não faz nenhum sentido, não é? Chamar a senhora escritora a uma pessoa é um elogio e não temos que responder judicialmente por esse era uma frase romântica, quase. Sim, mas é que as pessoas hoje que estão nos cargos, muitas são ignorantes, não é? E pior ainda, são arrogantemente ignorantes, ou seja, dizem, não querem saber mesmo, para que é que se sabe essas coisas? Mas fazer essa senhora, como o senhor, quando diz, é uma senhora, não sei o quê, não se faz é que é senhora. Não, claro, pois, mas é a mesma coisa de pessoas, por exemplo, que defendem que devemos dizer todos e todas, né? E depois eu gostava que essas pessoas em casa dissessem filhos e filhas, para onde é que vamos de férias? Mas não dizem. O problema é que não dizem. Portanto, há uma data de coisas que eu acho que são da boca para fora, não têm efeitos nenhums. E já vi pessoas que defendem que se deve dizer presidenta, portarem-se efetivamente como presidentas, humilhando pessoas que estão abaixo. Portanto, acho muito melhor ser presidente e tratar bem os outros do que ser presidente e tratar mal as pessoas. Sim, mas é que ainda a presidenta não supõe a presidente tudo, não é? Assim como, por exemplo, eu digo que poeta que termina em A. E que termina em A pode ser o feminino. Mas eu nunca vi homem nenhum chatear-se por ser pianista. Pois. Portanto, não percebo. Há coisas que eu não consigo compreender e que acho que têm boas intenções, mas têm muito má prática atual. Eu acho que essa lucidez entra também na tua poesia, sabes? Essa lucidez de perceber estas coisas, quer dizer, às vezes nós entramos nela sem sequer percebemos que estamos a entrar, não é? E eu acho que a Maria do Rosário é sempre muito lúcida, pensas sempre muito em relação... Sim, eu sou uma pessoa bastante racional. Quando toca a poesia neste livro, por exemplo, uma coisa que eu acho que aprendi com as minhas leituras é que, de facto, a literatura ensina-nos a ser os outros, não é? Nós, quando lemos, somos aquelas pessoas, aquelas personagens. E eu acho, quando o Manga diz, por exemplo, que aprendeu a compaixão pelo coração de Edmund da Amici e que depois a aperfeiçoou com a Jane Eyre e com muitos outros livros, eu acho que isto é real. Ou seja, quando o Vargas Llosa, que foi metido num colégio interno porque a mãe casou com um tipo com quem ele estava mal, não é? Foi metido num colégio interno, diz que o que o salvou foi a leitura. Porque podia ser outras pessoas, podia ser aqueles outros miúdos e podia, por um lado, ser um miúdo do Dickens que está muito pior que ele e ficar contente, porque apesar de tudo não estar tão mal, mas podia ser um miúdo muito mais feliz e dizer que quando saísse dali ia ser aquela outra pessoa, não é? Eu acho que a literatura nos permite, de facto, pôr-nos na pele de outras pessoas.
E penso que muitas vezes hoje o mundo é muito instrumental, muito pouco compassivo e que falta muita compaixão. Eu vejo, por exemplo, as redes sociais estão cheias de pessoas que destilam ódio e agressividade e muito poucas que são solidárias. Vejo muito mais gente a agredir e a pôr coisas a dizer mal do que coisas a dizer bem e a festejar os outros. E, portanto, neste livro também há isso, há aqui, quando se fala do teu corpo humano, do corpo humano do outro, também há, de facto, essa ideia de que é preciso olhar para o outro. Nós não estamos sozinhos aqui, nós vivemos com os outros e, portanto, precisamos. Mas o teu corpo humano, depois já lá iremos, o teu corpo humano é só precisamente isso. Não é outra coisa. Aliás, é muito engraçado, não sei se sabes, mas eu tenho as notícias originais que deram origem aos poemas. Pois, não, algumas depois fiz aquele espetáculo. Eu tenho, sim. Eu tenho essas, mas depois Pronto, vamos lá. porque há poemas novos, claro, mas havia muitos que estavam nessa sessão das quintas de leitura. Uma leitura. razão, é que eu devo ter um alinhamento, não é, Francisco? Portanto, eu devo ter um alinhamento antes de chegarmos, mas eu acho que isso exatamente é o teu livro de empatia. O teu corpo humano é o teu livro de empatia. Embora também apareça no meu corpo humano, porque há ali algo. Sim. Isto é só para deixar em suspense, não é? Já é muito livro policial, porque eu ainda gostava mais só que o Rosário falasse de uma coisa que também é muito importante na vida dela, que é o fado. E tu já disseste várias vezes que a forma como partes para a poesia e a forma como partes para o fado são inteiramente diferentes. Não é? Uma é um trabalho, o fado, não é? E a poesia, digamos assim, já não é um trabalho, é uma outra coisa. Mais, tu também disseste várias vezes, já o escreveste muitas vezes, que precisas de estar infeliz para escrever. Portanto, eu até brincava muito com ela, dizia-lhe assim, olha, então agora tenho que pedir ali para o teu grande amor de fazer-me feliz de vez em quando, só para te escrever, não é? Mas agora, pelo menos essa questão de fado, não é? O fado faz muito parte da tua vida, grandes fadistas e não fadistas. O Sobral não é um fadista, não é? Os ambos não é, mas eles têm fadistas, eram fadistas. Já o Ribeiro hoje também já não é propriamente fadista, é muito fandante, etc. Mas de facto, o que tu escreves para eles, não, o Manamã não é um fado, digamos assim, não é um fado. Mas a maior parte das tuas letras são fados. Sim, eu diria que comecei sobretudo por aí, porque comecei pelo Carlos do Carmo. Eu conheci o Carlos do Carmo desde muito miúda, a mãe dele era muito amiga do meu pai e o meu pai era padrinho de casamento do Carlos do Carmo e da mulher, portanto lembro-me do Carlos toda a vida desde os 5 anos e lembro-me de irmos muito aos fados, ao Faia, quando ele tinha a casa de fados. E depois houve ali um período em que o fado esteve muito mal visto, não é? Logo a seguir ao 25 de Abril, porque era muito conectado conotado com a linguagem do regime, com a música do regime, portanto houve ali um período em que o fado esteve um bocadinho aliado do público, digamos assim, mas o Carlos do Carmo... Também as jovens também falam que é uma coisa que não dizia mas o Carlos do Carmo cantou sempre fado e sobretudo começou a cantar fado internacionalmente em festivais e em outros países. E, portanto, aconteceu que eu estive algo distante do fado durante uns anos, aliás, porque fazia parte da adolescência, gostar de rock, gostar de pop, etc., não é? Mas, apesar disso, o que me aconteceu uns anos depois foi que o Carlos do Carmo veio ter comigo porque queria fazer um disco com poetas contemporâneos para mostrar que os poetas contemporâneos não estavam divorciados da fórmula do fado, ou seja, que eram capazes de escrever para fado porque tinha havido uma geração, a geração dos poetas de 61, etc., que os fadistas acharam que não eram capazes, quer dizer, que nunca, com o seu hermetismo, etc., com o lado muito experimental da poesia, que não podia ser cantado, porque ao contrário de uma poesia pode ser lida aqui, daqui a bocado, daqui a 3 anos, e portanto a nossa cabeça vai mudando e vai lendo de formas diferentes o mesmo texto, o que acontece é que uma canção tem que ser entendida enquanto é cantada. Se não for entendida naqueles 3 minutos, falhou completamente o seu objetivo. E, portanto, essa poesia, digamos, mais hermética dos anos 60 e 70, se calhar era mais difícil de ajustar ao fado, mas então
o Carlos foi convidar várias pessoas, o Júdice, o Fernando Pinto Amaral, o Zé Manuel Mendes, convidou-me a mim para fazer uma experiência de fazer poemas para fados tradicionais. Eu vou explicar o que é isto dos fados tradicionais, porque quando vão aos fados, reparem, porque aquilo que o fadista pede aos guitarristas não é nunca o título do poema, é sempre o título da música, ou seja, um fado como o Povo do Rio, que nós conhecemos com letra do Pedro Manuel, é cantado com outras letras e nós não damos por isso. Ou seja, há uma data de melodias do fado tradicional que são chamadas o fado tradicional, que podem ser menor, corrido exatamente, e que o que é que acontece? São uma espécie de chão. E quem lhes dá a verdadeira música é o intérprete. Portanto, uma coisa cantada por um intérprete com aquela mesma melodia e por outro, parecem dois fados completamente diferentes. E se tiverem duas letras diferentes, são dois fados completamente diferentes. Eu, aliás, já fiz letras para o mesmo fado tradicional 3 vezes, que é o fado Meia. Já fiz 3 fados Meia. Mas, então, o que é que acontecia? Ele agarrou em 3 grandes compositores de fado para tocar, que eram o Armandinho, o Marceneiro e o João Paulo Campos, e distribuiu por nós 2 fados a cada um para fazermos letras para aqueles fados. E, portanto, foi uma experiência, foi aí que começou tudo, pronto, foi uma experiência muito, muito interessante. Mas o primeiro fado que eu fiz, que era uma coisa mais parecida com a minha poesia, é por isso eu digo que são 2 coisas diferentes. O Carlos olhou para aquilo e disse: eu não posso cantar isto vê-se lá perto na mulheres. E aí eu percebi que, de facto, o que me estava a ser pedido não era para eu fazer um poema, era para eu fazer uma letra. E percebi e aprendi imenso com os intérpretes ao longo destes anos todos, que é, eu tenho que fazer uma coisa que resulte verdadeira naquela pessoa que vai cantar aquilo. Portanto, eu tenho que pensar na idade dela, no repertório que ela costuma cantar, no sexo da pessoa, no tipo de vida que tem. Aliás, eu gosto muito de escrever para pessoas que conheço, muito mais do que para pessoas que não sei o que é a vida delas, porque acho que, de facto, o que tem é que resultar naqueles 3 minutos uma coisa autêntica. Até na dicção, porque os alunos não conseguiam dizer uma palavra. Sim, isso também acontece muito, e isto tem que ver também com as tónicas, com as acnas, com tudo isso. Tem que ver com coisas que não são cantáveis. Aliás, eu estampei-me ao comprido uma vez que fiz uma coisa que dizia a rota mais bela, e a fadista disse: não, a rota, eu não canto a rota. E é muito interessante, porque é uma coisa em que a pessoa que faz a letra perde logo a importância, porque o intérprete é de facto quem decide tudo em cima daquele texto, e portanto é um trabalho muito interessante, mas é um trabalho, ou seja, não é poesia. A poesia é uma coisa que eu diria que me acontece quando ela quer, não é? Eu sou chamada por um primeiro verso que eu não sei de onde vem, eu estou aqui quietinha e de repente aparece-me aqui uma coisa que eu não sei de onde veio. E a partir daquela é que eu escrevo um poema, e até posso escrever um poema e no fim aquela coisa não está lá, mas foi aquilo que levou. Ao passo que uma letra é uma coisa que a Aldina Duarte diz: olha, preciso de uma letra para esta melodia, eu vou ali e faço. Diz-se que é sextilhas. Pronto, se é sextilhas, se é quintilhas, se é alexandrinos. Aliás, eu fiz um exercício muito interessante com a Aldina, que foi contar um romance em fado. São os romances, não é? Que são os romances, e as pessoas, claro, que os leigos não dão por isso, mas ela obrigou-me a escrever quintilhas, quadras, sextilhas, alexandrinos, decassílabos, fado com refrão. Eu acho que só não tem um fado com coda, porque tem todos os tipos de fado. Foi ali uma enciclopédia e foi uma coisa muito interessante, porque de facto deu-me também uma estaleca depois para poder continuar a produzir letras, que se calhar não teria sem esta experiência. Então, Não foi assim há tanto tempo, não. Eu agora, que acho que já estás sumariamente apresentada, digamos assim, na relação com a vida e com a poesia e com todas as outras atividades, penso que... eu achei uma coisa muito interessante, lembrei, eu só queria dizer que, por acaso, acho que tens toda a razão. É o único país no mundo que eu também conheço que eu costumava dizer que a Colômbia, na altura que eu lá estive, era o país do crime e da poesia. Não, isto é pouco também mas na altura era mesmo. Eu chegava ao sítio para ler e aquilo estava fechado porque tinha havido um crime. Tínhamos que andar a ver qual era o sítio
ou não tinha sido cometido um crime. E realmente eu lembro que as pessoas andavam com o livro de desassossego na mão, tinha saído, Sim. andavam com ele. E uma pessoa chega, por exemplo, a uma. Não, se estão vendendo louça e diz assim: eu vi-te a ler ali, agora não estou a ouvir ler não sei o quê. Isto não acontece, penso eu. É uma Não, fala e no nisso. Festival do Eu fiquei Bonaerense, que é mesmo. um Exato, estádio de futebol. estádio de futebol. Houve poesia. Tem 4.500 pessoas e é fora da cidade, Sim. é anfiteatros. Eu nunca vi as pessoas gostarem tanto de poesia como na Colômbia. Acho que tens toda a razão. Tu falas na Colômbia Sim. e dizes que não acontece mesmo na América Latina, nos Sim, noutros países. Isto é mesmo incrível. Como é que há um país em que podem gostar tanto da poesia portuguesa? Quer dizer, as pessoas normalmente, em muitos dos países, como por exemplo até a França, são completamente obcecados pelo Fernando Pessoa. Mas em Medellín, mas digamos na Colômbia, que também etc., são obcecados por toda a poesia. Não é? O Fernando Pessoa também, obviamente, mas por toda a poesia. O que eu acho normal é que não são as pessoas ditas cultas, Não. é que eles são cultos, estando numa loja, são todos cultos, no sentido de todos os leem, são todos alfabetizados no sentido de leitura de poesia, não é? E eu apreciei imenso isso que tu disseste numa entrevista que deste, não é? Porque realmente acho que é mesmo verdade. Tão longe, não é? Sim. Ninguém esperava que, sei lá, que em Medellín se calhar houvesse um tal amor À à poesia. poesia. Eu posso amor à poesia, como nós todos que estamos aqui, por isso é que estamos aqui, amamos a tua poesia. Já agora, e além disso dizes muito bem a tua poesia, pedia-te para dizer alguns poemas Do livro. Do livro. Tens um. Já eu pedi o livro. Diz uma coisa comigo. E ao Francisco. Então, este livro, para o apresentar assim muito resumidamente, tem 3 partes, tem 20 poemas. Eu ia falar disso a seguir. Sim, pronto, então não digo nada. Não, só vou dizer que vou dizer 2 poemas de cada uma das partes e depois passo a falar deste. Estamos à vontade. Todos os poemas têm nomes de partes do corpo, portanto, o corpo humano é um ponto de partida, num sentido em que, por um lado, é extremamente vulnerável à dor, ao tempo, à ferida, e por outro lado, é talvez no corpo que se percebe melhor aquilo que também não é físico, ou seja, o desgosto, tal. Essas coisas têm efeitos, não é, sobre o corpo bastante grandes, tal como a alegria também tem. Portanto, eu diria que isto tem 3 partes. A do meio é sobre o teu corpo humano, ou seja, o corpo humano do outro, do refugiado, do pobre, enfim, da pessoa Da violada, tudo isso, portanto, das pessoas por quem a quem teremos de olhar mais e ter mais compaixão. E, portanto, eu iria ler 2 poemas de cada parte. Portanto, a primeira que tem mais essa ligação à vulnerabilidade do corpo ao tempo, ao envelhecimento. E vamos escolher aqui. Portanto, ouvidos. Quando estou sozinha, sento os mortos à mesa e dou-lhes de comer. Um prato a cada um, em troca dessas histórias que morro de saudades de os ouvir contar. E escuto-os com a velha paixão, tal qual estivessem vivos, para não me fugirem as suas vozes da memória. Às vezes choro, claro, e nem é por eles já não terem dentes e me deixarem quase tudo no prato, mas por os ver ali, ao pé de mim, e me sentir na mesma, tão sozinha. Tornozelos. Foi na verdade a sede que me tirou da estrada. Num café de província, cadeiras de napa cor de laranja bordavam um balcão quase vazio. Numa esquina, para poder falar olhos nos olhos, sentava-se um casal adolescente. Na testa dele, que era dos 2 o mais bonito, bailava sozinho uma pérola de suor. Sinal de que havia coisas difíceis
para dizer. Mas vendo bem, os tornozelos dela eram tão finos que não iam aguentar aquela confissão. Bebi correndo a minha água gelada para não atrapalhar o choro dela. E antes de sair, dei comigo a pensar que nem me importaria muito de ser traída, se pudesse ter outra vez aquela idade. Agora, da parte do teu corpo humano, vou ler o carpo, metacarpo e dedos sobre a violência doméstica. Se vieres por mim, não levantes a mão para me chamar. Na casa onde nasci, a minha mãe contava as dores pelos dedos do meu pai e dizia que levantar a mão era desculpa de quem vinha com a doença do amor. A minha mãe, um anjo, já lá vai. Mas tu, se vens por mim, deixa as nuvens lá fora e não tragas o vento para dentro de casa. O vento levanta poeiras muito antigas e descobre pecados onde não estavam. E atrás dos pecados vêm perguntas feias, gritos, e logo as mãos, o peito, o rosto e tantas dores. A minha irmã, um anjo, contava-te melhor, mas já não está. Agora estamos só tu e eu, e não sei onde estamos. Mas se vieste por mim, chama-me calado no teu coração. Tão longe do mundo é esta casa e eu ainda ouço às vezes tambores na noite. Batem talvez na morte os dedos do meu pai. Seios. É um poema sobre uma notícia, lá está, vinha no Diário de Notícias, que era, durante a guerra da Síria, a quantidade de crianças que chegavam aos campos de refugiados completamente sozinhas, porque os pais já tinham morrido no caminho. Mãe, oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão com o menino ao colo, fez-se a estrada maior do que o meu desespero, amarrotou-se de velho no meu coração tão claro. Eu tinha 14 anos antes do estrondo, 14 anos e meio antes do teu grito, 15 anos cumpridos quando afastei o véu dos teus cabelos. Se me dizias sempre que não fosse para longe, porque pediam o contrário os teus olhos parados. Ainda por cima, mãe, chegar ao campo foi como bater a uma porta cansada. 1000 tendas que eram velas remendadas, barcos, para ficar de novo pelo caminho. Trouxeram-nos mantas cheias de perguntas, tentaram com doces para me pôr no lugar, mudaram ao meu irmão a fralda com as mãos frias. Mãe, eu disse-lhes que o menino era meu. E agora, quando ele procura os teus seios no meu corpo sem formas, cubro com o teu véu os meus cabelos e canto-lhe baixinho canções de açúcar. Não sei que idade tenho, mas oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão. É lindíssimo. Para por aqui ou Lindíssimo. Estamos aqui pela tua poesia. Se és de ler dois de cada parte, é só então chorar. Chorar. Então vou ler agora um poema um bocadinho mais longo, mas não muito mais, que tem que ver um pouco com esta situação que estamos a viver da guerra, que é horrível, e que se chama Cabeça, e tem que ver com a guerra e com a literatura. Vi campos de lavanda devassados por flechas, vi popolhas em sangue entre os cavalos caídos nas batalhas. Vi corações já frios resvalando de peitos que não voltariam a amar e pulmões negros de fumo como cartas queimadas vivas nas brasas da lareira. Vi pés serem decepados a caminho da salvação e mãos que também não chegaram a tempo de cozer as feridas alheias. Vi ratazanas comendo descaradas a orelha de um soldado nas trincheiras.
Vi corpos deitados ao fogo e ao abismo e corpos pingando a chuva ácida da grande bomba. Vi os pais taparem os ouvidos dos filhos nos abrigos e as cidades abatidas, cheias de prédios ocos. Vi bebés mortos entre as ruínas dessas cidades. Vi aquela dor sincopada de quem tombou a tiros de metralha e o sofrimento tremendamente lento dos torturados. Vi ainda quem morreu sem saber, pulverizado pela mina. Vi ventres abertos, golpes de katana, mostrando fetos nas entranhas. Vi raparigas mortas de pernas abertas com as cabeças cobardemente fechadas em sacos de papel. Vi pênis arrancados, mais impotentes do que nunca, metidos em bocas que nunca mais falaram. Vi pés calçados longe das pernas que os fariam andar. E vi um rapazinho que disparava como alguém muito velho. Eu vi a guerra de todas as maneiras na minha cabeça, sem nunca lá ter estado. Com um livro na mão, eu vejo perfeitamente nítidos todos os ciclos. Estás a ver a pergunta também se fosse da poesia. A verdade é que toda a gente está aqui pela poesia da Maria Teresa Cordeiro, não é? Claro que é diferente ouvi-la depois de também saber alguma coisa dela e que, não é? Sim. Os seus próprios sentimentos e tudo isso. Acho que as coisas depois têm outro eco. Agora, sem a tua poesia não podemos passar. E já agora, digamos assim, vamos começar com aquela parte propriamente mais dos livros. Tu disseste que não eras ficcionista, na verdade ainda escreveste um romance, não é? Sim. E também, estamos a falar de fatos, escreveste para crianças, estamos a falar de parte infantil juvenil, para o livro sobre a Amália, não é? O que é uma coisa extraordinária, porque isso dá também uma contemporaneidade e uma outra, digamos assim, um outro alvo para a Amália, não é? Com o que tu fizeste, que eu acho... Eu acho que a Amália é um exemplo de muito bom para as crianças, porque é uma pessoa que nasceu num meio ultra humilde, foi separada dos pais com 14 meses, portanto é uma criança que vê os irmãos todos viverem com os pais e vive com os avós, que nunca aceitou isso bem, logicamente, mas às vezes esses desgostos são o que provoca a genialidade também, um pouco. Era uma pessoa com um dom, obviamente, mas que não só é uma autodidata exemplar, porque ela só estudou até à terceira classe, é uma mulher que vai à procura de Camões, dos poetas, para cantar, e escreve maravilhosamente, mas é uma mulher que se cultiva, que vai à procura, que quer mudar, quer as coisas modernas. Ela faz um disco com o Alain Uma, que é uma coisa que os guitarristas diziam, lá vamos nós às óperas, porque achavam aquilo super diferente e super erudito, mas na verdade ela é que manteve o fado sempre a subir, não é? Porque o fado não teria ficado naquela coisa pobrezinha, nas ruas e assim. Portanto, ela é uma mulher que procura a novidade, que é perseverante, que sabe muito bem o que quer, porque às vezes impingem coisas e ela diz que não, e de outras vezes diz, você não devia cantar isso, que isso não é para si, e ela insiste, e são de facto fatos que ficam na memória de toda a gente, e portanto é uma pessoa que eu acho que é um excelente exemplo para os miúdos, que veio do nada, mas chegou onde chegou, portanto não fiquem a pensar que é por terem nascido em famílias que se calhar não leram, que não podem ser escritores, muitas vezes até acontece isso ser um móvel de facto para a procura da criatividade e tudo mais, né? Portanto é perseverante, é teimosa, é uma pessoa que procura a novidade, que inventa, que sabe inventar, e portanto eu acho que é uma personagem que os miúdos hoje provavelmente não sabem quem é, porque não o ouvem falar, mas que deve ser ensinada aos miúdos como não só uma das figuras mais importantes da cultura portuguesa, como um exemplo, como pessoa, um exemplo a seguir. Tu, além disso, publicaste, penso que o teu primeiro livro é de 1996, não é? O de poesia, sim. O de poesia, sim, não é? Porque também tens aquele livro
O romance é de 93 e os juvenis começam para em 89. Sim, mas eu digo estes propriamente de poesia. Poesia, a primeira é 96. É 96 e depois a que segue mais 2 livros, não é? E depois desses 2 livros, tu na tua obra reunida juntas ao inédito, não é? A ideia do fim. Até este momento, o panorama que nós tínhamos, o panorama pré... Só estava a ter aqui o som. Estou aqui a sentir. Até ao momento em que sai o Meu Corpo Humano, o panorama poético que nós tínhamos era, digamos assim, esses 3 livros de poemas que na tua obra reunida aparecem como 4, assim como a ideia de fim. Eu confesso que foi com uma grande expectativa, obviamente, que fui ler este livro, porque a Maria Terceira Pedreira não é daquelas poetas que escrevem, que publicam um livro por ano. Não é? Sim, publica muito pouco. E mais, ela, neste último livro, este último livro, A Ideia do Fim, está dividido em 3 partes, se não me engano, e na última é dedicada ao Manuel. Acho que é do meio, não? Mas também não sei. Só uma parte que é dedicada ao Manuel, é o terceiro, isso eu sei, é o terceiro, que é dedicado ao Manuel. E esse, que engraçado, eu por acaso estava a conhecer que era o último, porque esse faz verdadeiramente a transição para este livro, segundo o que eu acho. Porque é neste livro, no último poema, que tu dizes, deixa-me dizer, só para depois não dizer as neiras exatamente, que tu dizes, perdoem-nos que ainda esperam por mim, não sei se outro. Eu acho que não é casual, tu não costumas deixar assim muitas coisas ao acaso. Tu começas exatamente este livro, fora aquele poema, digamos assim, linear, que vem sempre no princípio dos teus livros, como neste, é uma questão editorial, mas o teu primeiro livro começa logo por dizer, depois, este é o Meu Corpo Humano, dizer que sente, etc, que dói, não é? E diz, volto porque preciso muito que me ames. Portanto, ele acaba, não sei se volto, e este diz, volto porque. Isto não é casual. Não. Exato. Mas eu vou só dizer, não sei se volto. Aliás, há uma razão para a Maria do Rosário, enquanto poeta e enquanto, se calhar, pessoa, dizer que não sei se volto, porque ela diz que tem muito pouco tempo, no fundo, e há muito tempo já perdido, as palavras já estão muito cansadas, tudo já está muito cansado, e quantos beijos é que ela vai perder e deixar de dar com mais palavras? Portanto, na verdade, eu acho que gosto mais de viver que de escrever. Há alguns poetas para quem escrever é uma obrigação diária, é uma coisa quase uma profissão, digamos assim. Eu também, conhecemos os mesmos. Há pessoas que se levantam da cama e vão escrever quase como um trabalho, não é? Pronto, e têm que publicar todos os anos e têm sempre muitos poemas, e eu entendo. Número 1, por aquela razão que já expliquei, que é, eu gosto que um livro seja um livro uno, coerente, e nem todos os dias temos boas ideias, não é? Para fazer um livro assim. Por outro lado, tenho essa handicap que é ser preguiçosa para escrever quando a vida é mais interessante, ou seja, eu estou numa sala a conversar com uma pessoa e de repente veio o tal verso, mas eu estou a gostar da conversa com a pessoa, não me levanto e vou escrever o tal verso, e portanto esse verso vai-se perder, eu nunca o vou aproveitar. Outras pessoas imediatamente sairiam e iriam tomar nota. Pronto. Eu acho que nesse aspecto eu não sou, giro mal a minha carreira de escritora. Eu nunca me considero assim muito escritora, porque sempre me perguntou o que faço, digo logo que sou editora, não tenho nada essa ideia de que sou poetisa. Também escrevo, mas é assim uma coisa que está ao lado. Por um lado, isso, acho que nunca dei uma importância excessiva ao que escrevi. Por outro lado, porque gosto da vida, gosto mais, se calhar, de estar com as pessoas. Por outro lado, também, o facto de eu ser editora é muito, às vezes, chato para a escritora, porque eu estou o dia todo a ler outras coisas e, se calhar, quando venho para casa quero pensar em tudo menos em livros ou em letras ou em textos, quero pensar noutras coisas. E por último, porque de facto eu acho que a maioria dos meus livros de poesia corresponde a uma terapia, ou seja, a poesia para mim é muito terapêutica, eu escrevo quando preciso mesmo.
E isso significa que custou viver um momento. E, portanto, quando eu dizia que não sabia se voltava, é porque eu não sabia se ia ter maus momentos, porque estava num bom. A verdade é que basta que tenha havido uma pandemia, com tudo o que ela implica, e basta que o mundo se tenha transformado naquilo que eu disse logo no princípio, a respeito das crónicas, que é esta coisa muito fácil, muito falsa e muito plástica, temos que ser todos corretinhos. Eu odeio este mundo assim, não tem nada a ver com o mundo onde eu gostaria de viver, porque depois vejo que isso não corresponde de facto a uma melhoria de nível de vida para as pessoas, que todos aqueles que nasceram pobres continuam a ter menos oportunidades, portanto, quer dizer, também me aborrece um bocado termos esperado que uma revolução a que assistimos, eu adolescente, com 14 anos, que eu esperei que desse coisas bestiais, afinal não deu, e depois ver crescer no mundo uma extrema-direita, mas perceber que a esquerda também anda um bocado aos papéis, porque escrever fala difícil, ninguém entende, não é? Vem um tipo da extrema-direita e são todos os gatunos, toda a gente percebe isto, mas depois os outros dizem é importante cumprir a etiqueta respiratória. Eu imagino que em guarda-cabras sabe lá o que é a etiqueta respiratória. Porque é que não dizem às pessoas que tudo para o cotovelo? Não é? Acho que isto é um mundo que me é desagradável e, portanto, se calhar essa conjunção com termos ficado todos em casa, obrigados no confinamento, o facto de eu ter 60 anos e começar a olhar para o meu corpo e perceber que o meu corpo mas já não é aquele corpo que eu tinha, não é? E que já não podíamos pôr biquíni, já não podíamos pôr uma saia, e não podemos, sim, e não, mas já não vamos, por exemplo, ter aquela coisa, aquele frio na barriga que é quando uma pessoa se apaixona. Não, nesta idade já não vamos ter isso. Pronto, não sei. Não chegaste a conseguir. Mas quando penso nisso tudo, se calhar isso é um bolo que fabrica este livro. Pronto. Mas pensas no futuro problema. Sim. É quando pensas no teu próprio corpo, estás a pensar no teu corpo daqui a não sei quantos anos. Isto é, quando já diz, já não é o meu corpo, eu já estou a ver daqui a 20 anos ou 30 como é que pode eventualmente ser o meu corpo. E ainda és pessimista em relação a isso, ainda por cima. Sim, mas eu sou uma pessoa. Tu não vives no presente, é verdade, na tua poesia, não vives no presente. A tua poesia não é escrita no presente, as tuas vivências na tua poesia não são escritas no presente. Não sei. Não, deixa-me só dizer-te o que eu quero dizer, depois tu podes responder, que é ótimo se não estiveres de acordo. Mas bem, ainda em relação àquilo que estávamos a falar, isso foi só quando tu dizes, eu comecei a olhar para o meu corpo. Acho que tiveste tempo a mais para olhar para o teu corpo. Pois foi a pandemia. Se calhar tinhas aqueles espelhos das feiras, espelhos distorcidos das feiras, provavelmente. Eu só posso imaginar isso. Mas eu não sei se tu consideras também que esta livro está inédito e o livro está aqui com poesia infinita. Digamos assim, um livro independente, porque ele também tem uma unidade, não é isso? É um livro independente. Seria um livro independente se os outros livros tivessem continuado disponíveis. O problema é que a editora desses livros faliu e, portanto, eu não ia fazer reeditar os livros todos noutra editora e, portanto, quando me convidaram a fazer a Poesia Reunida, eu tinha um livro novo. E, portanto, decidi juntá-lo já à Poesia Reunida. Portanto, ele não tem edição independente, mas, na verdade, é um livro independente. É um livro independente. Mas é esse livro, quando eu digo que este livro, eu considero que é um livro efetivamente diferente dos livros que estão aqui na tua Poesia Reunida, mas considero que a última parte, que eu considero que é a última parte, se já não é, mas essa que eu li como última parte, ou seja, pelo menos a ideia do fim, desse livro e a última parte, que faz realmente, porque eu vejo, é um livro novo, mas não vejo isto, como eu já disse uma vez, como uma ruptura em relação à tua poesia, pois que os grandes invariantes da poesia da Maria do Rosário Pedreira mantêm-se neste livro, embora de uma forma completamente diferente. Aliás, o que caracteriza o facto de ser bom poeta é o facto também de não ter uma forma. Podes escrever muito bem, mas se for uma forma, ao terceiro livro já não é muito bom, sim, porque já é repetição. Portanto, os teus livros sendo todos eles diferentes, eu não posso dizer que haja aqui propriamente uma ruptura. Eu acho que aqui há aquilo que eu chamei uma continuidade dinâmica. Isto é, não há uma continuidade que é linear, não é linear, porque é a primeira vez neste livro que tu sais narrativamente de um sujeito egocêntrico
É verdade. centrado no seu eu. Sim, talvez seja a mudança maior. Há duas mudanças, penso eu, mas essa é a mudança maior, porque tu aqui tens verdadeiramente partes para a empatia. Ou seja, tu repara que, embora nos teus primeiros livros, há sempre um eu nos teus livros, esse eu podia ser um outro, mas de facto, E às vezes mas tu repara, há uma coisa que tu dizes, tenho memória, que o sentimento é sempre meu. sim. É sempre meu, não é? A história às vezes é criada à volta de um sentimento que é como no genuíno. caso não é? Sim, sim, Do vento nos ciprestes, não é? Há uma perda Sim. e tu fazes uma narrativa. O sentimento é teu, é teu, é genuíno, como tu dizes, é a palavra que tu usas. Mas a narrativa depois é criada à volta, Sim. não é? Mas apesar de tudo, há uma espécie de compulsão à necessidade do amor que parece, nos teus livros anteriores, um amor pessoal. Sim. Portanto, nesse sentido egocentrista, no Sim. sentido em que há aqui uma preocupação, um desespero mesmo. Há um desespero que tem a ver quase com partes da morte, porque há muitas vezes dizer, ainda bem que eu não morri tantas vezes quanto me apeteceu morrer, porque tu vieste. Ainda bem que, porque afinal eu já não estou sozinha. E todo o desespero, ou mesmo o desespero de repente, tu seres filha da tua mãe, de repente seres a mãe da tua mãe. E há sempre aquele desacerto, aquela relação de amor-conflito entre mãe e filha, e de repente a maior tristeza é deixar de haver esse conflito, mas não é porque o conflito tenha desaparecido, como o sujeito poético pensava, mas porque a mãe já não a vê. Já não a vê não no sentido de ser cega e visual, mas no sentido de já estar para lá da idade, de estar para lá das preocupações, para lá de haver e para lá de apetecer discutir e para lá de se interessar suficientemente por esse conflito. Portanto, digamos aqui, do ponto de vista do amor, que normalmente é muito mais o amor do homem, aqui vou mesmo dizer, que é o teu caso, portanto não estou com problemas se é senhora ou o senhor, o que seja. Portanto, estou a falar no teu caso, tudo, mas falas sempre do tu, falas muitas vezes em homem, falas muitas vezes em homem nos teus poemas, que falta, não é? Que nunca mais chega e depois, eu lembro uma vez mesmo em conversa, eu perguntei à Maria Teresa, mas agora, como é que tu vais continuar a escrever agora que és feliz, como é que tu vais continuar a escrever? E a Maria Teresa tinha, e depois eu penso, isto era a única coisa que realmente ela podia ter pensado. Ela disse, agora penso, vou escrever, infelizmente, sobre que isto pode acabar. Eu pensei, como é que eu não pensei nisso? Mas antes de ela escrever a ideia de vida, eu pensei, como é que eu não pensei nisto? Realmente era a única coisa que tu podias ter pensado para escrever. Quando se alcança, vem imediatamente acoplado o momento da perda. A mim, pois. É normal que venham as pessoas, mas assim, desta forma tão aguda e tão compulsiva e tão escrita, podia não ser escrita. E depois há uma outra coisa neste livro, que é o desgosto do outro, o desgosto do outro pela dor do outro, é nosso. Certo, mas isso é empatia. Ou seja, sim, mas quer dizer, quando tu te pões no lugar do outro, tu estás a sofrer o mesmo que o outro está a sofrer. Exatamente. Eu consigo sofrer pelo outro perfeitamente. Mas conseguiste sempre desde que começaste a ler. Sim. Só que agora vais escrevê-lo pela primeira vez. É muito interessante, porque a Maria Teresa, realmente, quem é leitor sempre sofreu. Quer dizer, eu lembro-me. Sim, a identificação com o outro Não é uma forma de empatia. Nós não conseguimos ler um livro até ao fim se não estivermos a sentir através dos personagens. Se não estivermos a sentir dos personagens, o livro não tem interesse suficiente para que nos tire de tudo e fiquemos ali completamente apagadas da vida e ligadas ao livro. Mas onde aparece pela primeira vez em um livro é neste corpo humano, que começa por ser o meu corpo humano, depois é o teu corpo humano, e torna a voltar a ser o meu corpo humano. Sendo que se chama apenas o meu corpo humano. Isto não é também por acaso. Não. Porque esse teu corpo humano passa a ser exatamente o fenómeno de empatia. Porque a empatia, no fundo, a definição é conseguir pôr-se na pele do outro. Portanto, conseguir pôr é ter alegria quando outros têm, não é só o terror, é ter também alegria quando outros têm, e ter a tristeza e o sofrimento quando outros têm. Senti-la na pele, quer dizer, na carne mesmo, não é? E, portanto, este livro é um livro em que tu te descentras, mas deixas só o meu corpo humano. Esse descentramento, porque enquanto os primeiros, não é? Parece menos nessa ideia de fim, os primeiros livros são mais monólogo, digamos assim, este livro é dialógico. Este livro, tu, mesmo estando a falar, seja em primeira pessoa, estás sempre em diálogo já com o outro. Porque, por exemplo, e preocupas-te com o outro. Preocupas-te, por exemplo, que o teu corpo já não seja o mesmo no olhar do outro.
e achas que o outro tem direito. Sim. Não é? Há um poema mesmo em que é justo, não é? É justo, mas não é com a rapariga que eu fui. Bem, não estou a dizer exatamente taxativamente, não sei os poemas da Maria Rosário todos de cor. Mas há um poema que eu adoro tanto, que eu gostava imenso que ela lesse, mas se ela não quiser não ler, porque as pessoas preparam-se para a leitura. Se vocês acham que aquele poema faz chorar, eu chorei quando li. Agora há um poema que eu nunca na vida vou ficar curada, que é outro. Nunca. Eu nunca vou ficar curada deste poema. Se não estiveres preparada, eu percebo. Eu gosto de preparar os meus poemas, se me pedirem para ler outro, eu disse, olha, não preparei esse. Porque, enfim, os poemas surgem mais, quer dizer, nós conseguimos passar melhor um poema para o outro quando ele está preparado para a leitura, com as pausas, etc. Não é? Mas acho que é um poema que eu adoro, que me põe... Eu não sou masoquista, mas eu adoro sofrer com os poemas da Maria do Rosário, porque é uma forma, assim como nós temos uma perda, se alguém te faltar, tu gostas de sofrer por essa pessoa, porque é uma maneira de estás com ela, é uma maneira de... Este poema também tem que ver com esse grupo, já agora podemos dizer que este livro nasceu um pouco também dessa parte central, que tinha que ver com, durante a crise económica, com uma série de notícias que saíram nos jornais, como por exemplo o facto de uma prostituta que tinha abandonado a prostituição ter arranjado um emprego numa loja, entretanto a loja as rendas aumentam na altura da crise e portanto a loja fecha. E portanto essa pessoa que já tinha uma família, já tinha um filho, tem que voltar a prostituir-se para poder sobreviver. E portanto tinha que ver com títulos de notícias desse tipo e este poema que a Rosa Alice pede para eu ler, é um poema que se baseia numa notícia que dizia que chegavam imensas grávidas com fome às consultas do Hospital de Severo. E, portanto, isto me pareceu uma coisa tenebrosa, não é? Quase mais tenebrosa que uma mulher sozinha não ter o que comer, uma mulher grávida não ter como alimentar-se. Ou uma mulher não ter como alimentar o filho, que é uma coisa que é... E, portanto, esse poema que primeiro não tinha título passou a ser o último aqui neste livro e diz: ando com o filho à fome, os dois no mesmo corpo, a beliscar a morte todos os dias. Feito de mim, o menino já não reclama e adormece por horas sentado no meu ventre. No hospital, a doutora quer saber o que comemos e eu digo, quase sempre, correntes de ar. Em dias de sorte, um vento salgado. Ela franze o nariz ao que julga piada, mas depois estranha o meu filho tão quieto e pergunta se costumo falar com ele. Digo que sim, que me responde o eco do estômago vazio. Agora, por causa deste poema, lembra-me uma história muito engraçada que é nós que escrevemos. Nós esperamos ser reconhecidos. Em lado nenhum, não é? Bem como os músicos, os atores. E eu, aqui há uns tempos, parei no sinal vermelho e ao meu lado para uma senhora, abriu o vidro e eu pensei que ela me ia perguntar uma direção, onde era uma rua. E ela disse: ontem pensei em si. Eu fiquei muito espantada e ela disse: por causa da tristeza passada a ferro. E eu vou ler o poema, que acho que é melhor. Chama-se Lábios. Trazia uma tristeza passada a ferro, sem um vinho. Quase nunca se lhe viam os dentes, pequenos como os de leite e tão brancos. Sempre a boca fechada, sempre o medo cozido no silêncio. Alguém contou que um dia, um homem qualquer, já não sei se o pai ou o irmão, lhe abriu à força os lábios. Os outros. Isto é porque são dois poemas mais ou menos equivalentes aqui. Com a mesma dureza, mesmo. Então é alguma coisa mais levezinha agora. Uma coisa alegre. Uma coisa alegre. Pode ser. Também tem, sim, é verdade.
Até tens um problema que tu própria achas que tens que ser alegre para preservar o mundo. Essa é muito bonita. Se a minha mão for pequena na tua mão, pede-lhe com jeitinho que seja maior por um momento. E será a asa aberta sobre o teu peito, guardando-te da culpa e do temor. Por um momento, a minha mão pode ter o tamanho de outra mão. O tamanho exato da tua mão. O tamanho do mundo, se lhe pedires. Agora, esse que tu dizes. Sim, está. Punhos, eu acho que é este. Dizem que há palavras pequenas que mudam uma vida e eu acho que a palavra não deve ser uma delas. Mas depois digo sim, porque na verdade prefiro que fique tudo como estava. Dizem também que há perguntas que, se não se fizerem, são como cães agarrados às nossas pernas que ladram de cada vez que respiramos. Mas não as faço. Aperto com força os maxilares, sinto o sabor do sangue nas gengivas e cerro os punhos até as mãos ficarem azuis. Quero que continue tudo como está. E se tiveres que é um bocado invariante deste último livro, deste último corpo humano, enquanto no primeiro livro já não há a compulsão para o amor que existia nos outros livros anteriores, que estão obviamente na obra resumida, de qualquer maneira há esse primeiro, o meu corpo humano, em que há uma grande preocupação com o próprio corpo, até do ponto de vista estético, face ao outro, não face só a ela própria. Há um único poema em que isto acontece face a ela própria, mas ela está ao espelho. E se nós repararmos, o espelho é o outro absoluto, é outro que reflete tudo, sem dó nem piedade, não é? Reflete tudo. Portanto, há sempre este diálogo e uma preocupação, que também é uma preocupação empática, porque é a preocupação de não desiludir o outro com... Porquê? Porque este é um livro sobre o desmoronamento, o tempo como desmoronamento, o tempo como desabando, como decadência do corpo, neste caso, porque é o meu corpo humano. Este corpo humano é mesmo um corpo demasiado humano, que se falava nisso, não é? É tão humano que além de desabar, de desmoronar e de se degradar, ainda se preocupa com isso face ao outro, não é? E este tem muito a ver, portanto, no fundo é um livro que tem a ver com o tempo, mas que tem a ver com o tempo pelos olhos do outro. E este tempo não é um tempo abstrato, é um tempo muito, como diria o Breton, é uma temporalidade, é um tempo vivido. Porque tu não tens, digamos assim, não há um abstrato nos teus poemas nesse sentido, não é? O tempo, o espaço é o espaço da casa, Sim. o espaço da cidade. Nos outros livros, por exemplo, anteriores, a casa, que é um dos títulos, não é? Dos livros, verdadeiramente estamos, é a casa, é a casa da cidade. É um lugar de convívio com o outro. Neste livro, o tempo aparece do ponto de vista negativo, do ponto de vista em que o tempo vai fazendo desaparecer aquilo que eu conhecia de mim e também o que se conhecia dele, porque as calças deixam de ter o mesmo formato das nádegas, não é? Portanto, começam a estar mais murchas, tudo murcha, de alguma forma, neste primeiro corpo humano. Depois o segundo é de facto dedicado, é como se este corpo desaparecesse e não houvesse mais preocupação nenhuma com o próprio sujeito poeta, que achasse que está preocupado com ele, porque no fundo considera que há coisas muito mais preocupantes do que estar preocupado com a sua própria vida cotidiana. E depois no outro, ao darmos conta de uma coisa muito interessante, que é, enquanto que nos primeiros livros o sujeito poético dá tudo a qualquer preço pelo amor, não é? E está morta, sem aquele amor é como se estivesse morta. Há um amadurecimento extraordinário no segundo corpo humano, no segundo meu corpo humano, porque eu nunca li um livro assim, no sentido que, às vezes, quando a pessoa diz, ok, quando há um amor que já dura há muito tempo, nós vamos conhecendo os pequenos hábitos dos outros, coisas que gostamos menos, as pequenas traições, até de um olhar, seja o que for, um olhar que é menos direto do que nós gostaríamos, uma frase que é menos bonita, ou que é mais, ou o facto de ele estar amoado.
e nos dizer qualquer coisa em vez de ser com as palavras e com o queixo, que é o poema chamado queixo, não é? Contato com o queixo. E, portanto, aqui já, esse amor não é esse amor desesperado, pela primeira vez é um amor objetivo, crítico, que consegue ver, porque nos primeiros livros tudo seria totalmente maravilhoso. O amor é como se fosse sempre maravilhoso. Porque era à espera, é o que não se tem. Claro, e o que não se tem ainda pode ser desejado, lá está, ainda não tem esses E é muito mais idealizado. E é muito mais idealizado, não tem os tipos do real, não é? Os chamados tipos do real. E neste poema, porque é que é de um grande amadurecimento e também de uma grande bondade? Porque, apesar de tudo isso, não há uma revolta, um ressaiamento, ou um dizer, afinal, para que é que eu estive à espera disto? Não é disto que eu queria, não. É mesmo assim. Tu dizes mesmo, ainda assim, ou mesmo assim, é isto que eu quero. Não trocaria isto por nada. Não é? Ou seja, este amor e mais. Esse tempo é um tempo também sempre, como é que diz isto? Parece uma amiga. Ameaçado pela morte. Mas há momentos em que a poeta diz atenção, mas ainda não estamos lá, porque os lobos que estão lá fora ainda estão desdentados. Os patos não têm qualquer... Ou seja, as ameaças ainda não nos chegam, ainda não é desta vez que nos vão levar. Portanto, por um lado, é um livro de resistência. Embora, ou seja, há uma grande consciência da morte que pode fundar, mas também há uma consciência que há uma resistência dos dois. Porquê? Porque são um, de alguma forma, já são separados, porque se muito bem no poema do colar e do colarinho. O poema colarinho, mas tem o colar e o colarinho, já é preciso um espaço de vez em quando para qualquer um, às vezes já é preciso, não é aquela fusão idealista dos primeiros livros, portanto cada um às vezes tem que ter o espaço para se, inclusive, reinventar e voltar bem disposto, porque a poeta diz claramente, eu tenho que preservar esta alegria, porque o amor só é possível ser preservado e continuado na alegria. Sabes que não há nada mais real do que isto. Eu considero que isto é precisamente... Isto pode ser um poema, mas sem alegria não há preservação do amor. E, ou seja, este poema do meu corpo humano, que é um diálogo também com o outro, mas com a vida, com o tempo, com o amor em geral, é um livro de uma sageza, não é de sabedoria, é de sageza. Essa diferença muito grande, nós em Portugal não usamos muito, essa sageza que é mais um saber viver do que um saber de livros, não é? Portanto, há essa sageza que diz, é este o amor que eu posso ter, mas é isto que eu quero. Eu sei o que é que ele tem de bom e de menos bom, e é isto que eu quero, é isto onde estou e vou preservá-lo com alegria. E eu dou-te os parabéns, poeta e mulher, porque gosto muito de ti e gosto muito de ti como poeta. E neste livro, tu ensinas às pessoas a não quererem só as estrelas e só a luz, mas aceitarem também alguma sombra e saberem subir para essa sombra. E isso é de uma grande sageza. Obrigada. Muito obrigada por tudo. Já não é a primeira vez que estamos juntas. Espero que não seja a última. Também. E quero agradecer a todas as pessoas que aqui estão, terem vindo, terem trocado um sábado de sol esplendoroso, uma tarde aqui, a ouvir-nos. Quero agradecer muitíssimo à Rosa Alice as suas palavras e sobretudo a sua acutilância na análise que fez do livro. Quero agradecer ao Nuno, à Dina e ao Francisco da Poetria esta lembrança de fazermos uma sessão aqui no Porto, e então vou fechar com o poema que fecharam o livro, no fundo, que se chama O Ônibus. Agora que o gelo se derreteu nos ramos preguiçosos dos teixos e as águas sossegaram no caudal dos rios, que o frio deixou de apunhalar o coração dos campos e as aranhas voltaram a emergir das feridas dos muros, escrevo para preservar a alegria, que é o que mantém acesa a luz do amor. Por isso,
Quando te pergunto se achas que com os anos e o mundo me tornei cínica, por favor, não encolhas os ombros. As minhas gargalhadas ainda têm sangue.